Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 1º de outubro. Estamos começando o mês missionário. É também o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, patrona das missões, juntamente com São Francisco Xavier. Nós celebramos então a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus e o texto do Santo Evangelho de hoje Olá, gente querida! Olá, gente querida! Hoje é o dia 1º de outubro. Nós estamos iniciando o mês das missões. A igreja celebra hoje a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, patrona das missões, juntamente com São Francisco Xavier. É muito interessante que essa jovem francesa, que nasceu em 1873 e morreu em Lisieux em 1897, com 24 anos de idade. Ela entrou no Carmelo aos 15 anos e morreu muito jovem de uma tuberculose. Mas foi, na verdade, uma alma antiga, dada a profundidade da sua vida de fé, a profundidade de como ela penetrou nos mistérios de Deus. Vamos então ao texto do Evangelho de hoje, nesta abertura do mês missionário. O texto do Evangelho é de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e os seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como acabamos de escutar, o Evangelho de hoje coloca Jesus dialogando com 3 pessoas. São diálogos muito breves, mas diálogos verdadeiramente cortantes. Jesus, vimos ontem, tomou o caminho de Jerusalém. É o caminho da sua paixão e da sua ressurreição. Nesse caminho, Jesus confronta 3 posturas diferentes. A primeira, apego aos bens materiais. A segunda, a prioridade da família. A terceira, a tibieza de um jovem que não persevera, que quer olhar para trás. Olhemos então mais de perto essas 3 posturas. Versículos 57 e 58. Alguém se apresenta espontaneamente e quer seguir Jesus. Ele apresenta verdadeiramente generosidade e entusiasmo. Ele quer seguir Jesus. E ele diz: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus então apresenta o contraponto. As raposas têm as suas tocas, os pássaros do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus faz um convite para que aquele jovem acolha
a pobreza, acolha a falta de conforto e o desapego aos bens materiais. Exatamente para que ele possa colocar toda a sua confiança unicamente na providência de Deus, no amor generoso de Deus que cuida de nós. Esse primeiro discípulo, ele quer seguir Jesus, mas parece que as ilusões do mundo, as ilusões com a comodidade, com a segurança, com o conforto, falam mais alto. O seguimento de Jesus exige desapego, exige despojamento de cada um de nós. Somente com esse desapego, com essa confiança absoluta na providência de Deus, seremos inteiramente livres para seguir Jesus. O segundo, versículos 59 e 60. O segundo homem é chamado por Jesus. Jesus diz: segue-me. E logo aquele homem coloca uma condição. Aparentemente, uma condição até correta, bastante justa. Ele diz: permita-me primeiro ir enterrar meu pai. Claro que é algo bastante justo, seria absolutamente justificável que ele fosse enterrar o seu pai que acabara de morrer. No mundo da Bíblia, honrar o pai e a mãe, sepultar o pai, era um preceito importantíssimo. Só que a resposta de Jesus é impactante. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. É bastante dura. Porém, tu vai anunciar o reino de Deus. Jesus não rejeita o cuidado com o Pai, muito pelo contrário. Ele, na verdade, defende a prioridade do reino de Deus, que precede até mesmo o mais profundo ligame familiar. É preciso colocar a missão e o reino de Deus em primeiro lugar. A frase que Jesus diz significa que o mundo se preocupa com as coisas do mundo. Quem é discípulo de Cristo se preocupa com o anúncio do reino, com as coisas de Cristo Jesus. A vocação para o reino prevalece sobre qualquer outra coisa. Finalmente, o terceiro candidato, versículos 61 e 62. Ele também aparece voluntariamente, mas também ele impõe uma condição. Ele quer despedir-se dos seus familiares. Mais uma vez, parece uma coisa justificável e razoável. No horizonte está exatamente o perigo da saudade, o perigo de não cortar o vínculo suficientemente, de querer sempre voltar e olhar para trás. Por isso Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Quem ara a terra e olha demasiadamente para trás, perde a objetividade e o foco. A linha da aragem fica torta. Estão em jogo, na verdade, os esquemas, os apegos do passado, a indecisão, o arrependimento e também a comparação com aquilo que nós deixamos no passado. O comerciante de pérolas, por exemplo, do Evangelho de Mateus, teve que vender tudo para comprar aquela pérola preciosíssima. E ele não fica choramingando por causa do passado. Ao contrário, depois que fizermos a opção por Cristo Jesus, devemos olhar para frente, com perseverança e com fidelidade. Devemos vibrar, devemos alegrar-nos com a pérola preciosíssima que nós encontramos. Esta pérola preciosíssima que é Cristo é que dá sentido e razão para a nossa alegria e para a nossa esperança. Mas nós, como nós podemos viver esse evangelho? Então, o texto bíblico do evangelho de hoje nos questiona muito. As exigências de Jesus são muito profundas, são verdadeiras. Essas exigências que Jesus faz nos afastam completamente da mediocridade.
É preciso deixar o apego, o conforto, o adiamento e o desejo de voltar atrás, e abraçar a pobreza, a urgência e a perseverança pelo reino de Deus. Que Jesus então nos dê a graça de segui-lo com um coração generoso, simples, livre e com os olhos fixos no arado do reino de Deus. Um abraço a você, fique com Deus e com sua mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.